programa Resenha. Hoje nós vamos conversar com o Dr. Marcelo Tormo, promotor de justiça. Doutor Marcelo, bem-vindo ao programa Resenha. Olá, muito obrigado. É uma satisfação aqui comparecer no programa. Ah, que bom. Doutor, vamos começar perguntando assim, o que fez o senhor optar pelo direito e ser promotor de justiça? Bem, Renata, eu sempre gostei muito assim, de conhecer as regras. Eu sempre tive uma grande afinidade pelo direito desde cedo, né? A gente saber o que é certo e o que é errado, a gente sabe, mas saber até onde o nosso direito existe, onde não existe, essas regras de convivência sempre me atraiu muito. Né? E por isso eu acabei cursando Direito. Eu sou formado pela FURG, né? Há 22 anos. E depois eu acabei me afinizando muito com a atividade do Ministério Público. Eu fui estagiário do Ministério Público aqui em Rio Grande. Que ótimo. E ali eu conheci a instituição, acabei sabendo assim, o que faz, né? Me encantei pela carreira e acabei fazendo concurso para promotor de justiça. E este ano eu completo 20 anos de carreira de promotor de justiça. Interessante isso. E o senhor falou uma coisa muito legal sobre o estágio. Como é importante fazer estágio quando a pessoa está aí na faculdade? Porque parece que o estágio abre um leque, né? A pessoa consegue ver o que gosta, o que mais chama atenção, porque o direito é muito amplo. Sim. O estágio dá essa possibilidade de contato com a prática, né? Com o dia a dia, se aprende, se aprofunda muito o que se aprende de teoria, a gente consegue ver aquela teoria, o direito realmente sendo praticado em diversas carreiras, né? Não é só o Ministério Público que tem estágio, o Judiciário tem estágios, os escritórios de advocacia têm estágios e inúmeras instituições, Delegacia de Polícia, a Receita Federal, todos têm essa possibilidade de oferecer, né, essa visão prática para o aluno do acadêmico de direito, né? É verdade. E às vezes até tem na página da própria promotoria ali vagas de estágio, né? Sim, a gente seguidamente faz, para se admitir o estagiário, se faz um concurso, né? A aplicação de provas, o estágio é regulamentado, né, pelo Conselho Nacional do Ministério Público, pelo Ministério Público. Então, há uma seleção de prova escrita, entrevista, e segundo a classificação, os alunos são chamados e a gente sempre tem essas seleções em andamento, abre várias por ano, né, nos diferentes cargos. Aqui nós temos várias promotorias, né, somos 12 promotores, está abrindo uma nova promotoria, 13ª. E todos os promotores têm estagiários no seu gabinete. Existe vagas de estágio administrativa também nos cartórios, na secretaria, mas também nos gabinetes, né, dos promotores. É importante falar disso porque o estudante às vezes fica um pouco perdido, né? Para que lado eu vou? Então, tem vaga, tem estágio. É importante aliar, né, a teoria da faculdade à prática, para depois, no futuro, ser um profissional aí que já conhece algumas áreas de atuação. Sem dúvida. E eles dizem muito, às vezes, que aquilo desperta também a curiosidade de aprofundar a teoria. Então, uma coisa é aliada à outra e a gente vê que os estagiários têm um grande conhecimento, têm uma grande possibilidade de agregar conhecimento, tanto prático quanto teórico, que muitas vezes motivado pelas situações práticas que o aluno vivencia, né? E que é buscado o aprofundamento. Doutor, na sua promotoria, quais são os casos mais comuns que o senhor assim, lida naquela lida diária? Eu sou promotor criminal, tá, Renata? Eu vou fazer 14 anos que eu sou promotor criminal em Rio Grande, né? Já passei por outras cidades antes. E a minha atividade é criminal, tá? Eu trabalho numa vara criminal. Também sou diretor das promotorias, né? Tem esse trabalho administrativo, porque o promotor
Antigamente até o promotor trabalhava sozinho, era o promotor do seu gabinete lá, noutra época, né? Hoje em dia se tem uma grande estrutura administrativa, de assessoria, de estagiários, de servidores que fazem o trabalho administrativo, de pesquisa, de assessoramento do promotor, né? Então a minha atividade é criminal, eu trabalho nos processos criminais, em todos os crimes de procedimento, todos os crimes comuns, né? O que é isso, né? Trocando em miúdos. São os crimes que não são do tribunal do júri. O tribunal do júri julga os crimes dolosos contra a vida, né? Homicídio, feminicídio, infanticídio, aborto, né? Tá. Então, não sendo do tribunal do júri, esses crimes são distribuídos entre as varas e os promotores criminais, que nós temos um promotor do júri aqui, os demais atuam nesses crimes comuns, né? Também temos um promotor uma promotora que é especializada no GCRIM, que são aqueles crimes de menor potencial ofensivo, são os crimes mais leves, né? Certo. Ameaça, lesão corporal leve, né? Não sendo do GCRIM, eu trabalho, então, não sendo do GCRIM e não sendo do tribunal do júri. São os crimes de médio potencial ofensivo e graves. Também temos muitos crimes graves, né? Por exemplo, o latrocínio é um crime considerado dos mais graves da legislação penal. O que seria o latrocínio, doutor? Latrocínio é assim, ó, a pessoa vai fazer um roubo. O roubo é aquela subtração do patrimônio que tem um emprego de violência ou grave ameaça. Certo. E acaba causando a morte da vítima. Então, trocando em miúdos, assim, o matar para roubar, vamos dizer, né? Certo. Então, esse é um crime de uma gravidade grande, né? Que ele não é processado pelo tribunal do júri, é processado pela vara comum. Mas a pergunta é quais os crimes mais comuns que eu enfrento. Geralmente, os crimes de tráfico de drogas são o maior volume. Né? Tráfico de drogas, porte de arma, crimes de trânsito também, há uma recorrência grande, embriaguez ao volante, um crime mais leve, né? Certo. Mas o mais comum, tráfico de drogas, porte de arma, roubo, que é vamos dizer, assalto, né? A pessoa subtrai o patrimônio, emprega uma arma ou emprega uma ameaça contra ou violência, às vezes há violência, agressão à vítima, que são crimes graves. Então, são os mais recorrentes. O tráfico, o roubo, porte de arma e crimes de trânsito. E na sua atuação, doutor, qual é assim, a maior dificuldade que o senhor enfrenta? Bem, assim, ó, eu te diria assim, ó, que pessoalmente, o mais difícil de trabalhar são os crimes de estupro quando envolve vítima criança, ou adolescente. Esses são que mexem mais com a parte emocional dos profissionais, né, do promotor, do juiz, até do advogado, ou defensor público. Esses são os mais complicados. São crimes graves, né? Mas a gente, às vezes, vê aquela vítima naquela situação ali que passou, que realmente afeta muito a parte emocional. Então, eu diria que esses processos são os mais difíceis de trabalhar. Eu imagino. Porque tem todo um envolvimento ali, né? Envolvimento da vítima, da família. Sim, esses são muito complicados. A vítima também sofre muito em ter que contar aquela história, porque a gente não tem como fazer um processo sem que a gente tenha o relato, né? Dos fatos, né? Para se julgar alguém é preciso, né, ter prova, né? Prova testemunhal, a vítima precisa contar o que aconteceu, o que passou naquela situação. Há toda uma legislação protetiva, a própria vítima é ouvida no chamado depoimento especial. Hoje em dia não se ouve mais uma vítima de violência que seja menor de 18 anos diretamente, assim, numa sala de audiência. Há um psicólogo do judiciário que ele fica com um ponto de comunicação com a sala de audiências, onde está o juiz, o promotor, o advogado, a defesa. E ali, por aquele ponto, ele recebe as perguntas e ele tem toda uma técnica de como entrevistar aquela vítima, né? É um protocolo que, hoje em dia,
começou aqui no Rio Grande do Sul e tem uma legislação federal que regula isso agora. E tem todos esses cuidados assim de proteção, né? Mas são processos pesados assim que demandam muito cuidado, né? E como eu te disse, mexe muito com o lado emocional, né, de quem trabalha. Tanto da vítima como dos profissionais que trabalham. Mas interessante assim que a vítima, então, agora, digamos assim, ela está sendo salvaguardada de... Né, porque é complicado a vítima ali na sala de audiência falar, refalar, parece que dói novamente, né? Então, você já tem uma ajuda de um psicólogo, parece que é uma maneira mais humanizada, né, de tratar essa vítima. O que se busca é isso, né? Alguma forma de não aprofundar o dano, né? Porque a pessoa tem que reviver aquela história. Então, existe essa técnica de proteção, né? Da forma como se entrevista, da forma como se dirige as perguntas. Perguntas inadequadas não são feitas, né? E até por isso que a vítima não ouve as perguntas que são feitas, porque aquela pergunta pode ser indeferida e ela nem toma conhecimento de que aquilo tentou ser perguntado, né? Então é esse tipo de cuidado que se tem, né, para proteger. E tem um dos princípios é que não se repete o depoimento. Então, mesmo quando está na fase policial, de investigação do fato, aquela vítima não é ouvida na polícia, em regra, né? Certo. Então, o delegado postula ao promotor que ajuize uma cautelar, né, de antecipação daquele depoimento. Então, aquele depoimento é feito uma vez só. Quando se faz essa antecipação do depoimento, já o suspeito é citado para exercer a defesa e acompanhar aquele depoimento, né? Existe esse contraditório, a possibilidade da participação na defesa. E depois, quando é concluído o procedimento e concluído o inquérito policial, quando se ajuiza a ação penal, aquele depoimento não é repetido. Né? Esse é um dos cuidados, não repetir, né? Porque senão, o que é o ordinário? Né? O ordinário, a polícia faz a investigação para colher elementos de autoria e materialidade dos delitos. Este inquérito, que é inquisitorial, ou seja, não há participação de defesa, né? É remetido ao Ministério Público, que entendendo presentes, né, elementos mínimos, ajuiza uma ação penal, ou seja, pede ao juiz que processe aquela pessoa em razão daquele delito que foi cometido. Então, ali começa um processo judicial, né, e aquela prova que foi colhida lá na fase inquisitorial é repetida em juízo, né? O exercício da defesa, participação da defesa. Então, quando temos esses delitos envolvendo crianças, de cunho sexual, ele não é repetido esse depoimento. Ele é colhido uma vez só, né, numa cautelar, que é ajuizado pelo promotor, justamente para isso, para preservar a vítima de ter que estar repetindo aquela história. Sim. E esse cuidado com a vítima, ainda mais sendo menor, é muito interessante, porque o psicológico daquela vítima já foi abalado, né, com o crime que aconteceu. Então, de repente, tem que falar na polícia, tem que falar no judiciário, ficar falando aquilo, aquela dor vai doendo de novo, né? Com certeza, parece que não acaba aquele martírio, né? Exatamente. Então, a ideia justamente é a gente proteger o máximo, né, a vítima, né? Claro. E sempre quando a gente ingressa com uma ação, é engraçado que a gente sempre coloca, né, a atuação do Ministério Público quando for menor. E é importante ressaltar isso, que o Ministério Público ele sempre vai visar o bem do menor. Né, de qual a ação seja. Tem um menor envolvido, o Ministério Público está lá para defender aqueles interesses. A gente tem um leque de atribuições, né, de atuações, né, mas realmente há um olhar diferenciado quando se tem o envolvimento de uma criança ou um adolescente no processo. Né. Isso é bem interessante, porque resguarda aquela vida ali. Sim. Doutor, vamos fazer um intervalinho? Claro. Nós vamos fazer um intervalo, já voltamos, não sai daí, que eu estou te esperando.
Cause a melhor impressão com os impressos de sua empresa. O Grupo Max oferece equipamentos de última geração para confeccionar blocos de pedidos, recibos, comandas, cartões de visita com verniz localizado e cantos arredondados, folders, cartaz. O melhor em impressos é com o Grupo Max. Personalize sua empresa com os produtos de qualidade. Grupo Max, Avenida Cidade de Pelotas, 1321, fone 3232-7981 ou pelo WhatsApp 99945-3582. Voltamos com o programa Resenha, conversando hoje com o doutor Marcelo Torman, promotor de justiça. Doutor, então nós falávamos sobre a atuação do Ministério Público na defesa, né, dos menores, né, dessa oitiva. Doutor, e assim, o que a gente pode pensar e saber as atribuições do Ministério Público? É importante primeiro saber o que é o Ministério Público, né? Que se fala muito no Ministério Público, mas às vezes as pessoas não têm a exata compreensão do que seja a instituição Ministério Público, né? O Ministério Público é uma instituição de Estado, né? A Constituição ali estabelece que é uma das atividades que é essencial, a atividade jurisdicional do Estado. O que é isso, né? Para a atuação jurisdicional, ou seja, para a aplicação da justiça, é uma instituição que tem um papel relevante. Né? Mas o que eu gostaria de destacar, assim, o Ministério Público, como instituição, ele tem a sua independência absoluta em relação aos demais poderes. Ele não faz parte dos poderes do Estado, né? Ele não faz parte do Poder Legislativo, ele não faz parte do Poder Judiciário e não faz parte do Poder Executivo. É uma instituição que tem a sua independência administrativa, financeira, tá? Orçamentária. Tá? E ele foi aprimorado, né, essa independência mais a partir da Constituição de 88. Né? Então, ali houve um grande avanço em termos institucionais de instituição como órgão de Estado. O Ministério Público tem diversas atividades, né? A gente tem um leque muito grande de atuação. A atuação mais tradicional seria a atuação criminal. Que a atuação criminal é justamente isso que conversávamos, né? O promotor, ele é o titular, a instituição é a titular da ação penal pública. Ou seja, não existe ninguém mais que possa ingressar em juízo com uma ação penal pública que não o Ministério Público. Né? Em regra, o processo penal é iniciado pelo Ministério Público. Algumas situações muito pontuais, né, é permitido à própria vítima ingressar com a ação penal. Neste caso, não se fala em ação penal pública, se fala em ação penal privada. Por exemplo, crimes contra a honra, injúria, calúnia, difamação, tá? E alguns outros crimes que são pensados assim, na legislação penal que a vítima pode, porque o legislador entende que aquele crime afetou tão intimamente a vítima que não faz sentido outra pessoa decidir se ajuiza ou não a ação penal. Certo. Mas os demais crimes, todos os crimes que se possa imaginar, homicídio, latrocínio, estupro, hoje o estupro já foi de ação privada, hoje de ação pública. Alguns dependem ou não da vontade da vítima, a maioria não depende, de ação pública incondicionada. Certo. Então, essa é a atividade tradicional e clássica do Ministério Público. Tá? Ele é o dono da ação penal. Ele exerce uma atividade de Estado porque ali é o Estado que está buscando o Poder Judiciário e dizendo, olha, eu tenho interesse de processar e condenar essa pessoa para que ele se submeta a uma pena. Certo. Tá? Mas, fora essa atividade criminal, o Ministério Público tem outras atividades, mas sempre pensando no coletivo, né? A gente não atua assim, defendendo interesses particulares de uma pessoa, né? Mesmo que se trate de alguns interesses relevantes, por exemplo. Não se atua numa ação de divórcio, não se atua numa ação de alimentos. Isso é uma atividade que é desempenhada pelo advogado, ou quem não tem condições de custear, o advogado ele pode buscar o serviço da Defensoria Pública.
Mas o que eu posso dizer assim, de exemplo de atuação fora da área penal? O Ministério Público, ele atua na proteção do patrimônio público, da probidade administrativa, ou seja, pode entrar com uma ação de improbidade contra o administrador público, prefeito, governador, presidente da República, né? Secretários de estados, né? Secretários municipais, qualquer servidor público que tenha algum desvio de conduta, né? Que incorra na lei de improbidade. Ele atua na defesa do meio ambiente, do patrimônio cultural, histórico, dos bens de interesse histórico. Por exemplo, há pouco tempo tivemos até notícias aqui de ação em que se obteve condenação de restauração de um prédio histórico. Verdade, então, é verdade. Tem uma série de atribuições. Na defesa da criança e do adolescente, tem um promotor especializado nisso, né? E diversas outras ações, assim, eu falei meio ambiente, probidade, patrimônio público, temos consumidor, direitos coletivos, certo. Né? E por aí vai, né? O senhor falou uma coisa muito interessante, do prédio histórico, né? Sim. Eu acho que ficamos muito felizes com isso, porque são prédios de Rio Grande, que tem a história de Rio Grande que está indo abaixo. Quer dizer, a nossa história está sendo levada pelo tempo. Então, quando vem o Ministério Público, né, e coloca aquela obrigação de restauro, de ter que preservar a nossa história, eu acho que isso muito nos deixa felizes, porque é a história de Rio Grande, é a história dos nossos antepassados, então, que está sendo, então, digamos assim, preservada, que vai ser preservada. Com certeza. É uma das atividades já bem antigas que a gente desempenha, né, desde que surgiu a lei da ação civil pública, lá em 85. Então, há uma dedicação a isso, né? A preservação desses prédios de valor histórico, cultural, né? Sim. Então, se trabalha muito nisso também. Por isso que o Ministério Público tem promotores especializados na área criminal, tem promotores especializados no civil, por exemplo, tem promotores que atuam na vara de família, né? Aí atuam como fiscal da lei e não como parte, né? Claro. Tem promotores que atuam na atividade extrajudicial. O que é isso? Essa atividade toda que o Ministério Público faz, que às vezes não desencadeia numa ação, nem civil, nem penal. Por exemplo, a gente pode, muitas vezes, fazer uma investigação, um inquérito civil, e depois se concluir aquele inquérito fazendo um acordo com a pessoa que, de alguma forma, desviou a sua conduta da legal, ou buscando até com o ente público uma adequação de uma conduta, se chama termo de ajustamento de conduta. Então, se resolve muitas questões, mesmo sem processo. Então, por isso, é uma atividade complexa, né? E que tem essa grande gama de atuação e de atividade. Muitas vezes nós fiscalizamos as políticas públicas, somos indutores de políticas públicas, por exemplo, a violência doméstica, né, que hoje tanto se fala, né? O Ministério Público tem uma atuação importante aqui em Rio Grande, inclusive, de buscar políticas para atendimento da mulher vítima de violência doméstica, né? De buscar uma série de atendimentos, né? Que muitas vezes não está dentro de um processo, mas se busca essa rede de atendimento, de atenção, né, à vítima de violência doméstica. Também na infância é um trabalho importante, né? Extrajudicial, de fiscalização, até a estruturação do Conselho Tutelar. O Ministério Público participa da eleição do Conselho Tutelar, fiscalizando o processo, né? No próprio eleitoral, nas eleições, o Ministério Público atua nas eleições também. Sim, agora nós vamos no período agora. Isso, nós estamos no período eleitoral. Há uma atuação de fiscalização. O Ministério Público é considerado fiscal da lei, né? Porque lá na Constituição diz como funções essenciais, ele é o protetor da ordem jurídica, né, do regime democrático e dos direitos sociais e individuais indisponíveis. Então, na ordem jurídica, nessa grande atuação que se tem, né, judicial e extrajudicial, de fiscalização da lei,
da aplicação da lei. Do regime democrático, justamente isso, a sua função de a atuação na fiscalização do processo eleitoral. A gente atua em todas as fases do processo eleitoral, Certo. que é no registro das candidaturas, na fiscalização das condutas dos candidatos, né? Promovendo ações quando há algum desvio lá de compra de votos, de atuação em condutas que a legislação não permite em determinadas épocas. Então, realmente é um leque muito grande de atuação. Podemos pensar que a tecnologia, doutor, de alguma forma tem auxiliado, digamos assim, a atuação do Ministério Público? Porque antigamente as coisas pareciam muito distantes, né? Agora, com a tecnologia, com as redes sociais, parece que se aproximou tudo. As pessoas expõem muito nas redes sociais. Então, me parece, posso estar errada, que a tecnologia, de repente, em algum momento, pode ajudar a promotoria ou não, doutor? Não, a tecnologia, claro que sempre ela é um auxiliar, né? Se tem muita formas de investigação que a tecnologia ajuda muito, né? E hoje em dia o próprio processo eletrônico, né, evoluiu muito. Verdade. Antigamente a gente elaborava uma petição lá. Nos primórdios era datilografada, depois com o computador passou a ser digitado e hoje, né, a gente não precisa mais entregar o papel, né, a petição. Verdade. A gente protocola eletronicamente, o juiz recebe, despacha eletronicamente. É uma facilidade. Aquilo, às vezes, se ajuiza uma ação pedindo uma liminar, no mesmo dia já se foi intimada da decisão, no exato momento que o juiz disponibiliza a decisão já se tem acesso. Então, facilita muito o trabalho, né, de todas tanto do judiciário quanto do Ministério Público, da advocacia. A tecnologia auxilia muito. Existem muitas formas de investigação, também ferramentas de pesquisa, até as próprias redes sociais, às vezes, é fonte de investigação. Né? Sim, interessante isso. Doutor, e a gente pensa assim, as pessoas às vezes têm idosos dentro de casa, tem crianças com maus tratos, as pessoas falam assim, vou procurar promotoria, vou no promotor. Isso acontece, doutor? Acontece muito. A gente atende muitas pessoas principalmente na área criminal, se atende, né? A gente atende qualquer pessoa que nos procura. O Ministério Público trabalha assim, o atendimento o trabalho é 24 horas, mas nós temos o período de expediente, que a promotoria está aberta, e qualquer pessoa do povo pode buscar o atendimento no Ministério Público, né? Os casos urgentes são atendidos na medida da sua urgência, né? Os demais são agendados. Não se tem fila de espera de atendimento. As pessoas que chegam no Ministério Público buscando um atendimento, elas são atendidas. Né? Advogados nos procuram também, há um atendimento grande. Né? Algumas questões, até de natureza criminal, muitas vezes são encaminhadas. As pessoas recebem um encaminhamento, sabem, saem saindo. Bom, se não é do Ministério Público, saem saindo. Olha, tal órgão precisa ser procurado. Certo. Né? Vai ter uma orientação ali do que fazer. Sem dúvida, sem dúvida. E podemos pensar assim, a promotoria hoje está localizada onde, doutor? Porque teve essa coisa do Fórum Novo mudar lá e as pessoas estão meio perdidas. Aonde está o centro, digamos assim, disso? Hoje a promotoria permanece ali na Avenida Silva Paz. Certo, no mesmo prédio. A gente tem um prédio próprio, né? Tá. Até aqui no Rio Grande do Sul há essa identidade física separada do judiciário. Nos outros estados, até mesmo em São Paulo, que é um dos maiores, o Ministério Público funciona dentro do Poder Judiciário. Por isso, muito essa confusão, né? Certo. Que as pessoas, às vezes, pensam que o Ministério Público faz parte do Poder Judiciário. Mas não, nós somos uma instituição independente, temos a nossa identidade própria. Temos um prédio próprio aqui em Rio Grande, que foi o primeiro prédio do Ministério Público fora do Poder Judiciário, aqui o Rio Grande sempre fazendo história, né? Sim, verdade. Então, foi a primeira vez que se saiu de dentro do Judiciário. Depois foi ampliado o prédio e nós estamos construindo, já em fase final, um prédio novo que é situado ao lado do novo fórum, lá na Sokovsky. Mas não está né? em funcionamento ainda? Ainda não. Acredito que vai levar ainda alguns meses, mas a previsão é de que em seguida nos mudemos para esse prédio novo. Entendi. Né? Porque como a nossa atividade também é muito judicial, a gente precisa muito
estar perto do judiciário, em razão da atividade, que até a necessidade de estar em audiência, de se ajuizar ações, de estar presente nos atos processuais, a gente precisa, nos facilita essa proximidade, né? Mas resguardada a nossa independência. Claro. Doutor, agradeço a presença no programa, obrigado por ter vindo conversar com a gente. É muito importante a gente falar, né? As pessoas saberem as instituições que estão disponíveis, o que fazem. Desejo, sim, muito sucesso no trabalho. Muito obrigado. Foi um prazer, uma satisfação e estamos sempre à disposição, né? No que for possível dizer, né? Para as pessoas saberem, né? O que é o Ministério Público, o que faz e que estamos sempre de portas abertas para atender a sociedade. Isso, que legal. Obrigada. É isso aí. Então, qualquer dúvida que tiver, o Ministério Público aí está sempre para auxiliar o cidadão, né? Seja uma questão de idosos, de crianças, de adolescentes. A gente tem isso, né? A gente precisa de pessoas e de instituições que nos representem. E vamos encerrar o programa com aquela frase que a gente sempre fala. Vamos que é pra frente que se anda. Um super beijo, uma ótima semana.